A paz do Senhor Jesus. Nós iremos iniciar o nosso culto de quarta-feira, a quarta do clamor, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos virtualmente para adorar ao Senhor, celebrar o seu nome e clamar a Ele por aquilo que nós precisamos. Aproveite esse tempo de início do nosso culto para você compartilhar esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus contatos, para que a palavra de Deus chegue a todos os corações que Ele tem proposta de abençoar nessa noite. Curta também esse vídeo, vai lá, deixa o seu like e vamos juntos proclamar o Evangelho. Eu quero orar com você nessa noite, invocando a presença de Deus, para que Ele receba a nossa vida em um culto agradável a Ele. Ore comigo, por favor, nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos a honra, nós te rendemos a glória, nós exaltamos o teu nome que é santo, o teu nome que é poderoso, o teu nome que é soberano, ó Pai, o nome do Senhor que está acima de todos os nomes. É no nome de Jesus que nós nos achegamos aqui, é no nome de Jesus que nós nos reunimos na tua presença, para adorar o teu nome, para invocar o teu nome, para bendizer o teu nome, ó Pai. E seja conosco, Senhor, seja adorado, seja exaltado, seja glorificado, ó Pai, o teu santo nome. A tua palavra nos diz para clamarmos a ti, e quando nós clamamos, ó Deus, temos a convicção, a fé de que o Senhor responde o nosso clamor. Senhor, recebe aqui a adoração, recebe aqui, meu Pai amado, as glorificações, seja para sempre exaltado. É assim que nós cremos, ó Deus, e convidamos o Senhor para ser adorado nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode louvar ao Senhor Jesus. Nós vamos erguer um aleluia, que significa louvor a quem merece, a quem é digno. Ele é digno da nossa adoração. Te adoramos, Jesus. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos.
Salvador. Aleluia, glória a Deus. Convido vocês a acompanharem a leitura bíblica que eu estarei fazendo em Atos capítulo 12, os 5 primeiros versículos desse capítulo, que será onde meditaremos nessa noite na palavra de Deus. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Aleluia. Nós estamos em uma quarta-feira de clamor, e nós queremos falar nessa noite sobre intervenções divinas. Deus pode intervir de forma gloriosa, de forma poderosa, de forma sobrenatural, naquilo que eu e você estamos enfrentando. Pode ser coisas que para nós pareçam impossíveis, pode ser que coisas que a gente acha que não tem solução, Deus tem o poder de intervir. É assim que acontece nas Escrituras. Eu quero orar com você mais uma vez, pedindo a intervenção de Deus. Comece já, antes mesmo dessa palavra ser ministrada, a trabalhar aí a sua fé, a colocar aí a sua fé diante do Senhor, para que aquilo que tem afligido a tua alma, aquilo que tem afligido a tua casa, a tua família, seja nessa hora operado um milagre de Deus, uma intervenção divina, venha sobre essa causa em nome de Jesus. Te convido a orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos no início dessa palavra. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela tem o poder de penetrar o profundo do ser humano, a alma do ser humano, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Pai, muita gente agora na sua casa, alguns vindo do seu trabalho, outros, ó Deus amado, enfermos, estão clamando comigo nessa hora. Em nome de Jesus, nós buscamos as intervenções divinas. Em nome de Jesus, nós buscamos os milagres sobrenaturais. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que aflige a nossa alma, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos traz medo, tudo aquilo que nos faz ficar ansiosos. Lançamos diante do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. Fala conosco nessa palavra. Nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho aqui de 10 a 15 minutinhos para meditar com você nessa palavra, nessa noite, e eu gostaria muito da sua atenção. Atos dos Apóstolos nos revela milagres extraordinários, intervenções poderosas de Deus na vida da igreja primitiva. Eles viveram a partir do derramar do Espírito no dia de Pentecostes, coisas extraordinárias. Naquela manhã, quando o Espírito foi derramado, alguns milagres começaram a acontecer. Primeiro, eles tiveram visões, eles ouviram coisas que
Deus permitiu que eles ouvissem e viram coisas que Deus permitiu que eles vissem. Por exemplo, línguas repartidas como de fogo começou a pousar sobre cada um deles. Depois daquilo eles começaram a falar em línguas estranhas, e aí a multidão que estava em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste foi atraída por aquele barulho, e mais um milagre aconteceu. Eles começaram a ouvir aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, os quase 120, falando em línguas estranhas. Deus abriu os ouvidos de parte daquela multidão, e eles entenderam o que eles estavam falando. Depois disso, Pedro se levanta, prega a palavra com autoridade, com ousadia, explica o que está acontecendo ali, e um grande milagre acontece. 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus, aleluia. Passando para o capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, e eles estão subindo ao templo para a oração. Quando eles chegam no lugar chamado a Porta Formosa, ou melhor, quando eles chegam na porta que se chama Formosa, está ali um paralítico, mendigando, pedindo esmola, e ele estende a mão e pede um dinheiro, pede uma esmola para Pedro e João. Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós. É bem provável que aquele paralítico nem olhava para eles, estava com a cabeça baixa, pedindo como de costume a sua esmola. Mas Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, disse: olha para nós. Quando ele olhou, ele disse assim: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, aleluia. Mas o milagre aconteceu. Passamos então para o capítulo 4. Pedro está sendo questionado junto com João pelo Sinédrio. Querem colocá-los na prisão, e eles estão ali, e eles começam com ousadia a falar o que está acontecendo. O povo achou que eles eram homens extraordinários, mas diz assim: olha, o que está acontecendo aqui é poder daquele Jesus que vocês crucificaram. E ele vai pregando essa palavra. Chega um outro milagre, e a igreja sobe de 3.000 para 5.000 conversos. 5.000 pessoas atendem a palavra. Eles são presos nessa ocasião, mas eles estão lá na prisão, crendo no poder de Deus, e no outro dia eles são soltos, e eles se alegram porque eles são dignos de obedecer a palavra de Deus, e de não negar o nome de Cristo. Passa-se capítulo 5, capítulo 6, acontece a primeira baixa na igreja. Estevão, ele está cheio do Espírito Santo. A Bíblia chama ele de um homem também extraordinário, um homem que realizava prodígios, milagres, maravilhas. Deus fazia intervenções através da vida de Estevão, e ele está diante de uma multidão, e a multidão quer apedrejá-lo. Estevão não sai correndo, Estevão fica ali firme no propósito, firme na fé, e ele é apedrejado até a morte. Mas quando ele está morrendo, mais um milagre acontece. O céu se abre e Estevão vê o trono de Deus, e à direita do trono de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia. E Estevão, à semelhança do seu mestre, ele pede que aquelas pessoas que estavam atirando pedra nele fossem perdoadas, porque eles não sabiam o que faziam. Chegamos no capítulo 7, os milagres continuam acontecendo, as conversões continuam acontecendo. Entramos no capítulo 8 de Atos, uma grande perseguição que começa a partir do momento que Estevão é morto, a partir do momento que Estevão é apedrejado. A igreja sofre uma grande perseguição, e todos os cristãos da época são dispersos, exceto os apóstolos. Eles ficam na cidade, eles ficam em Jerusalém, eles continuam com ousadia a proclamar o Evangelho, eles continuam com ousadia a fazer a obra de Deus. Lá no capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, tem um homem que está consentindo com tudo aquilo, o nome dele é Saulo. Aí chega o capítulo 9, esse Saulo está novamente com cartas para prender crentes, está novamente com autorização para colocar alguns na prisão, arrastar alguns ao meio da rua. E ele tem uma visão no caminho de Damasco. Aparece uma claridade muito grande, que cega os seus olhos. Antes dele ficar cego, ele consegue enxergar aquilo e ouvir uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele pergunta: quem é, Senhor?
E ele diz, a voz diz, eu sou Jesus a quem você tem perseguido. É duro para você lutar contra os meus aguilhões. O Espírito Santo estava fazendo um milagre de conversão, de transformação na vida de Saulo. E a partir dali ele passa 3 dias cego. Ele vai para a casa de um homem chamado Ananias. Ananias ora por ele e ele recebe novamente a visão. E ele passa então a pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade. Pulamos o capítulo 9, chegamos no capítulo 10, e no capítulo 10, Pedro está cheio do Espírito Santo. Agora ele está no telhado, jejuando, santificando-se a Deus, fazendo aquilo que Jesus havia ensinado que fizesse. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um momento no ministério de Jesus, que os discípulos de João questionaram a Jesus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam como jejuavam os discípulos de João. Aí Jesus dá uma resposta interessante. Quem é que fica jejuando, por exemplo, quando o noivo está com ele? Ou seja, quem é que vai num casamento em jejum? Ali terá um banquete, ali terá uma grande festa. Eles estão assim porque eles estão comigo, eu estou com eles. Mas quando o noivo for tirado, então jejuarão. E aí Pedro está lá, Jesus não está mais com eles, fisicamente, encarnado. Jesus agora está ao lado do trono do Pai. E Pedro está no telhado jejuando. Ele tem uma visão. Na visão que Pedro tem, ele vê animais de todas as espécies, e uma voz dizendo para ele, mata e come. Pedro responde, de maneira nenhuma, Senhor, matarei e comerei coisa comum ou imunda, nunca fiz isso. Por 3 vezes a voz disse para ele, até que aquele grande lençol se fechou novamente e foi recolhido no céu. Pedro está preocupado, está pensando o que está acontecendo. De repente vem uma voz para ele dizer assim, desce depressa daí, porque 2 homens estão vindo, estão aí embaixo te esperando, e te levarão a um lugar. Ele desce. Quando ele desce, pois não, os homens se apresentam, ele fala, eu sei já o que é, vou com vocês. Ele não entendia ainda o que iria acontecer, mas ele sabia que Deus mandou ele acompanhar aqueles homens. Aqueles homens são servos de um homem chamado Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas, um homem que fazia suas orações, um homem que ajudava os pobres, mas precisava conhecer Jesus e receber o dom do Espírito Santo, o mesmo dom que Pedro e os demais apóstolos receberam junto com aquela multidão lá no dia de Pentecostes. Quando ele chega na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, ele está pregando a palavra e falando de Jesus, do sacrifício da cruz, daquilo que ele fez. Quando ele está pregando a palavra, o texto diz que o Espírito Santo cai sobre aqueles da casa de Cornélio, e eles começam a falar em línguas estranhas. E aí as pessoas questionam, será que também os gentios têm direito? E Pedro falava assim, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, porque nós estamos ouvindo eles também falando em línguas estranhas. Saem dali, nós entramos no capítulo 11. O capítulo 11 começa uma grande fome em Jerusalém. É época do imperador chamado Cláudio, e vem uma profecia que uma grande fome atingiria a terra. Então os apóstolos em oração, o povo em oração, eles começaram a separar mantimentos, eles começaram a doar as suas propriedades para ajudar aqueles que tinham necessidade. E aí, nesse contexto, a gente chega no capítulo 12. O texto diz, ora, naquele tempo, que tempo era esse? Num tempo de perseguição, num tempo de fome, no tempo de escassez, Herodes estendeu as mãos sobre 2 homens, referência na igreja primitiva. Ele já tinha permitido, e o povo judeu já tinha matado Estevão. Agora Herodes mata ao fio da espada um dos pilares da igreja daquela ocasião, Tiago. Tiago é morto, e ele prende também a Pedro, para agradar ao povo, com a intenção de matá-lo após a festa da Páscoa. Só que ele não contava com a intervenção gloriosa de Deus. E aqui a gente tem que entender algumas coisas, preste atenção. Às vezes Deus permite que alguns morram por causa do Evangelho, e às vezes Deus opera milagres para que alguns sejam salvos pelos poderes extraordinários do Evangelho. Tem um texto em Romanos 14, eu vou pedir para a Gabi colocar ali para a gente,
no telão, Romanos 14, versículo 8. Esse texto diz que se morremos, para o Senhor morremos. Eu quero ler com você, olha lá. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos, como se morremos, somos do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, você pode escrever aí no chat, glória a Deus, aleluia. É por Ele, é para Ele, tudo é dEle. Ele morreu no nosso lugar primeiro, para que nós tenhamos abundância de vida. E é assim que os apóstolos entendiam. Estevão foi morto, a igreja não recuou, ela continuou orando, ela continuou clamando, ela continuou operando milagres no poder do Espírito Santo. E aí aqui no capítulo 12, quando Herodes manda prender a Pedro, e preste atenção que o texto fala que ele o prendeu com alguns detalhes, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados. Se você continuar lendo o texto, versículo 6, vai dizer que lá dentro da prisão, Pedro estava algemado, acorrentado, dentro daquela cadeia, e ainda ele estava sentado ou deitado entre 2 soldados, e era uma prisão de segurança máxima, e Pedro está tranquilo, Pedro está dormindo. Quando a gente chega no Atos 16, tem uma história semelhante a isso, que é Paulo e Silas. Eles são açoitados, são presos, mas eles decidem, perto da meia-noite, orar e louvar ao Senhor, e um terremoto acontece, e eles são livres. Aqui Pedro está tão tranquilo, aqui Pedro está tão confiante, que ele não vai orar e não vai louvar à meia-noite, ele vai dormir. E tem base para isso, pastor? Tem. A palavra diz assim: eu me deito e durmo tranquilo, porque o Senhor me sustenta. Tem uma informação nesse texto, eu não sei se você prestou atenção, que Pedro estava preso, Pedro estava naquela cadeia, naquela prisão, mas a igreja fazia contínua oração em favor dele. A tradução que eu usei aqui, a linguagem de hoje, diz assim: ele estava vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. E a oração da igreja subiu no trono de Deus. A oração da igreja agradou o coração de Deus. Tem um escritor chamado Matthew Henry. Ele diz que orações e lágrimas são os braços da igreja para lutar contra o inimigo em favor dos amigos. Quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus ouve a oração e peleja por nós. A igreja estava orando continuamente. O texto vai dizer: de repente apareceu um anjo, e esse anjo tocou do lado de Pedro. Não sei se você está aí na tua casa, tiver alguém perto de você, dá aquela cutucadinha nela assim do lado para você ver, ela pula, né? Ele cutucou Pedro dormindo, ele deu aquele pulo, aquele susto, e o anjo disse para ele assim: olha, calça a tua sandália, põe a tua capa e vem comigo. É interessante dizer que ele se levanta, obedece, mas ele pensa que está sonhando, ele pensa que está tendo uma visão, e ele sai. Os soldados que estavam do lado de Pedro, que devem ter feito barulho na hora, as correntes que quebraram, as algemas que quebraram, mas não acordaram os soldados, eles não viram nada. Pedro se levanta e sai tranquilo, abre a porta, ele sai tranquilo. Tem mais 14 soldados do lado de fora cuidando, ele sai tranquilo, e eles estão no meio da rua, e Pedro está pensando ainda que é uma visão, até que se abre o portão da cidade, portão de ferro, e ele sai, e aí de repente o anjo desaparece. Então ele percebe, não é uma visão, Deus enviou o seu anjo para me livrar. Aleluia. Intervenções divinas, momentos gloriosos de Deus na vida de um apóstolo. O que ele faz? Ele corre para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ali tem um grupo de pessoas, pequeno, mas um grupo de pessoas que representa a igreja, e eles estavam orando. Quando Pedro chega, ele bate na porta. A menina, acho que é Rod o nome dela, pergunta: quem é? Ele diz: eu sou Pedro.
E ela olha, gente, Pedro está na porta. E eles falam, não pode ser, ele está preso. Mas eles estavam orando, eles estavam clamando a Deus. O milagre foi tão instantâneo, o milagre foi tão rápido, o milagre foi tão sobrenatural, que uns começaram a dizer assim, não, deve ser o anjo dele. Mas ela disse assim, olha, ele está lá, ele está batendo na porta, ele quer entrar. E quando abriram, houve um alvoroço naquela casa. Você pode ler o texto depois. A Bíblia diz que Pedro teve que acenar para eles se acalmarem. E aí ele explicou tudo o que o Senhor fez. Ele interviu de forma extraordinária. Eu quero dizer para você nessa noite, pode existir cadeias ainda tentando prender a sua vida, pode existir prisões ainda tentando prender a sua vida, mas no nome do Senhor Jesus, nessa noite, cadeias serão quebradas, cadeias cairão, em nome do Senhor Jesus, porque Ele enviou o anjo para trazer resposta. O anjo foi libertar Pedro, mas foi a igreja que ativou o anjo. Foi a igreja que orou para que o anjo viesse. Foi a igreja que clamou para que o anjo viesse. Quando nós clamamos, milagres de Deus acontecem de forma sobrenatural. Esse texto não deixa dúvidas que em meio a perseguições, em meio a períodos de fome e escassez, em meio a muitas ameaças, naquela época dos romanos, eles sofreram 3 grandes ataques até o capítulo 12, primeiro dos saduceus, depois dos fariseus, e agora dos romanos, mas nenhum deles puderam deter a igreja de Jesus na terra. A igreja de hoje vive inúmeros ataques, inúmeras ameaças, querem fazer leis, querem inventar regras, querem tentar parar a igreja, mas Jesus já disse há muito tempo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela não vai parar, ela vai continuar. Se teve que fechar as portas por um momento, a igreja está pregando, porque a palavra não está presa. Receba isso nessa noite sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero chamar o grupo de louvor a vir aqui à frente, e nós vamos declarar que esse Jesus que nós pregamos, Ele tem um nome mais lindo, Ele tem um nome mais santo, mais poderoso. O nome de Jesus é aquele nome que está acima de todos os nomes. Nós proclamamos a Jesus, nós exaltamos a Jesus, nós reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, e pode salvar tantas quantas outras pessoas ainda estão perdidas nesse mundo. Ele só espera que eu e você cumpramos a nossa parte nesse acordo. Somos cheios do Espírito Santo, então temos que proclamar a palavra. Somos cheios do Espírito Santo, então temos que levar o Evangelho para as pessoas, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Vamos adorá-lo nesse momento, vamos exaltar o nome dEle com essa canção, e a gente clama também a Ele em oração. Aleluia, glória a Deus. Cante ao Senhor Jesus. Você pode adorá-lo nessa hora. Com Deus Altíssimo, não há outro igual a Ele. Aleluia. o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome. Declare isso. Oh, quão lindo esse nome é. Declare o nome de Jesus. De Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome. Te adoramos, Jesus. Maior que tudo Ele te exaltamos. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Ele fez. Deixou o céu para buscar-nos. Glória a Deus. Veio para nos resgatar. Ele é maior, Ele é mais poderoso. Amor maior que o meu pecado. Declare. Nada vai nos separar
é poderoso. Aleluia. Declaramos, ó Pai, o nome de Jesus, o nome que liberta de prisões, que quebra cadeias, que destrói fortalezas, o nome de Jesus que traz cura, o nome de Jesus que venceu a morte. Aleluia. Te adoramos, Jesus, te exaltamos, Jesus. A morte venceste, Aleluia. rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Aleluia. És invencível, Não há ninguém igual a Ele. inigualável, Jesus, hoje pra declaramos o sempre Teu nome, reinará. declaramos e proclamamos o Teu reino. Teu é o reino, Aleluia. tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Te exaltamos, Jesus. Há poder Declare no isso. nome de Jesus. Declare o poder do nome dEle. Há poder no nome de O nome mais lindo, o nome mais poderoso. Há poder no nome de Jesus. Todo poder pertence a Jesus. Pra cadeias quebrar, Em nome do Senhor cadeias Jesus, quebrar, cadeias são cadeias quebradas, quebrar. cadeias são destruídas. Cadeias quebrar, cadeias Declare quebrar, mais forte ao Senhor cadeias Jesus. quebrar. Há poder no Teu nome. No nome de Senhor, quebra cadeias, destrói Há prisões. poder no Pelo nome Teu poder, pela Tua autoridade. Aleluia. Destrói, ó Senhor amado, as cadeias que rompem, ó Deus amado. pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Abençoa Pra teus cadeias filhos. quebrar, cadeias quebrar, Abençoa tua igreja. cadeias quebrar. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Que o Senhor faça uma intervenção divina agora, que você ouça. Cadeias quebrando. Abra os ouvidos, Senhor, para ouvirmos. Ouço Aleluia. cadeias quebrando. Quero ouvir, eu quero ouvir. Ouço cadeias quebrando. Pelo Teu poder, pelo nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Declare mais forte, declare com fé. Ouço cadeias quebrando.
exaltamos o nome de Jesus, exaltamos o poderoso nome de Jesus. Aleluia, que a sua vida seja impactada pelo poder do nome de Jesus. Que intervenções sobrenaturais, vindas do trono da graça, entrem na sua casa, na sua vida, e mude toda a história que você tem vivido, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos fazer o nosso momento de contribuição, de oferta. Entregue a Ele a sua oferta, entregue a Ele com gratidão aquilo que você pode entregar diante do Senhor. A Bíblia fala de generosidade, a Bíblia fala de dar com alegria, a Bíblia fala ainda que é melhor dar do que receber. Por isso que às vezes a gente cai naquele texto que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, ou os pensamentos de Deus não são os mesmos que a gente, porque a Bíblia vai sempre dizer isso para nós. Nós gostamos de receber, nós gostamos de ganhar presentes, nós gostamos de ser abençoados, mas o texto diz que é muito melhor abençoar, muito melhor dar. E se você pode dar, é porque você tem vivido as bênçãos de Deus. Se você pode entregar, é porque o Senhor tem provido para a sua vida. Então não tenha medo, não vai faltar na tua casa. Assim como o profeta disse para a viúva: a farinha da panela não faltará. Deus vai prover na sua casa. Então faça a sua oferta nesse momento. A conta da igreja está ali para você fazer nesse exato momento a sua transferência. Ou então você pode amanhã no caixa eletrônico fazer o seu depósito. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo essa conta, e vamos deixar também o link para você entrar no aplicativo e poder também ali fazer a sua oferta através do cartão de crédito ou do boleto bancário. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a tudo aquilo que Ele tem sido fiel com a gente. Sejamos fiéis a Ele, porque Ele continua sendo fiel conosco. Deus abençoe o restante da sua semana. Deus te dê bênçãos incontáveis. Deus abra portas para você que estavam fechadas, para a glória do nome dEle. Que intervenções divinas aconteçam na sua vida. Eu vou orar pela sua vida financeira, pela minha vida financeira, e logo em seguida estarei despedindo também com a bênção pastoral. Até sábado que vem, às 10h30, nos encontraremos aqui novamente, nesse mesmo canal, para continuarmos proclamando o nome de Jesus, que é poderoso. Obrigado, Senhor. Glorificado e exaltado seja para sempre o nome de Jesus. Continue abençoando a vida financeira de cada um de nós. Não deixe faltar recursos diários, ó Pai, para a manutenção da vida, para comermos, para bebermos, para vestirmos, para calçarmos, para nos locomovermos, para tratarmos, ó Pai, da nossa saúde. Enfim, ó Deus, tudo que até aqui o Senhor tem feito por nós, para nós te glorificamos e agradecemos ao Senhor. Continua colocando convicção de fé no coração daquela pessoa que ainda não tem convicção. Eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, por esse ouvinte, ó Deus, que até hoje tem ouvido tantas palavras explicando a seriedade do princípio da fidelidade e tem endurecido o coração. Quebra as cadeias desse coração, Senhor. Faz essa pessoa, meu Pai, romper em fé, no nome do Senhor Jesus, e ser fiel à contribuição na tua casa. E viveremos, ó Deus, para a tua glória, semeando no teu reino, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus.